Hoje nós iremos ver anamnese em saúde mental, tá? Esse conteúdo nós iremos ver como é que a gente pode estar trabalhando os nossos pacientes dentro da nossa consulta de enfermagem, tá? Como é que a gente pode estar avaliando o nosso paciente. E vocês vão ver que os últimos slides aí, a gente vai até passar, tá? Ele fala dos conceitos básicos que nós aprendemos naquela aula de conceitos básicos, né? Que são aquelas alterações que nós, profissionais, devemos observar dentro da nossa consulta, né? Da anamnese, tá certo? Ao final, a atividade de vocês será um prontuário, tá? Eu vou enviar um estudo de caso, e lá vai ter um prontuário de enfermagem, tá certo? Vai ter são dois prontuários, na verdade. O prontuário da identificação, que é a triagem, que são os dados pessoais, certo? E o prontuário do paciente, tá? O que é que vai acontecer? O prontuário da enfermagem, tá? Aí vocês irão responder esse prontuário de acordo com o estudo de caso. Caso o prontuário tenha algum questionamento que vocês não encontrem no estudo de caso, aí vocês irão inventar, mas irão inventar em cima dos dados que vocês têm dentro do estudo de caso, tá certo? Para Cleiton, eu vou mandar no PV dele, peço até a ele que me lembre, que me cobre, tá? Eu vou mandar o prontuário de psicologia, tá certo? Aí, como é só dele, eu vou mandar no PV. Tá bom, pessoal? Para que, né, nem todo mundo se confunda aí e acabe fazendo de psicologia também. Então, vamos dar seguimento aí. Deixa eu ver como é. Pois é, né? Bruno, tem que rebolar aí para vocês se animarem aí com o conteúdo, ok? Então, vamos lá. Na entrevista psiquiátrica, tá? Nós iremos observar, né, o que nós sempre observamos na anamnese, na entrevista. Boa noite, Clélia. Boa noite, Cleiton. Acabei de falar em ti. No final, eu vou falar novamente, tá? Nós iremos observar, né, e trabalhar na anamnese psiquiátrica, na entrevista, os sinais e os sintomas, né? Só relembrando que sinais é aquilo que o paciente vai... É aquele que nós observamos no paciente. Como é, Cleiton? O teu celular, né? Então eu posso pegar. Cleiton, tu tá com o microfone ligado. Valeu. Então, sinais é aquilo que o paciente, que nós profissionais observamos do nosso paciente, tá? Então, durante a entrevista, nós profissionais iremos observar o comportamento do nosso paciente, certo? Esse comportamento, ele precisa ser observado não só durante a entrevista, mas em toda consulta que esse paciente vier. Porque nós precisamos observar, para que a gente encontre alguma daquelas alterações que nós aprendemos nas aulas de conceitos básicos. Como, por exemplo, às vezes a gente pergunta para o paciente se ele escuta vozes. E o paciente pode dizer que não. E, de repente, quando você está observando aí os sinais, está observando o comportamento do paciente, você observa que ele está conversando do lado que não tem ninguém.
Então, você conclui que esse paciente, ele apresenta, sim, alucinações auditivas, certo? E os sintomas, né, é aquilo que o nosso paciente relata, né, são as queixas relatadas pelo nosso paciente, tá? Além das queixas relatadas pelo nosso paciente, nós temos aí, muito importante, o relato da família, certo? Mais na frente, vocês vão entender o quanto é importante que a gente escute a família, que a gente escute o acompanhante que vem com esse paciente, tá? Lembrando que a gente coloca aí, né, para os relatos do acompanhante, a sigla SIC, né? Segundo informações colhidas. E a psicopatologia, né, tem como conceito estudo dos sinais e sintomas produzidos pelos transtornos mentais, ok? Aí, pessoal, nós iremos ver, tá? Que para toda consulta psiquiátrica, assim como para toda consulta, né? Tem que existir uma confiança do paciente para com o profissional, ok? Na saúde mental, né, a gente chama isso aí de uma aliança terapêutica. Tem que existir essa aliança terapêutica do profissional para com o paciente, que é o que a gente chama de rapport, tá? Aqui tem relação médico-paciente, mas é todo profissional, inclusive os profissionais de nível médio, tá? Vocês lembram que quando a gente viu grupos terapêuticos, eu falei para vocês que muitas vezes o paciente ele vai se identificar com um profissional, com um funcionário que não são os profissionais de nível superior, né? Mas vai que ele faça um relato para a cozinheira. E esse relato seja importante para o tratamento dele, tá? Então, porque ele criou essa aliança terapêutica, esse elo de confiança, mais com a cozinheira do que com outro profissional, certo? Então, muitas vezes, nós temos, sim, pacientes que eles se identificam mais com outros profissionais, que não só o psiquiatra, que não só o enfermeiro, que não só o psicólogo, e ele acaba relatando coisas que são importantes para o seu tratamento. Ok? Então, essa aliança, ela tem que existir, tá? Aí, pessoal, dentro da nossa entrevista psiquiátrica ou entrevista em saúde mental, nós temos um tipo de entrevista em particular, que é a entrevista aberta. Então, a entrevista em psiquiatria, ela pode ser aberta e estruturada. Vamos entender o que é cada uma delas, só que são juntas, tá certo? Vamos entender em separado, aí vocês irão juntar a ideia. Primeiro, o que é estruturado? Que tem que existir um prontuário, tá? Tem que ter um prontuário, nós trabalhamos com prontuário para nosso respaldo profissional. Vocês já pagaram ética, né? Ética na enfermagem, Cleiton aí, ética na psicologia, e a gente sabe que nós precisamos nos respaldar profissionalmente. Então, nós precisamos fazer os nossos registros no prontuário. Então, a entrevista ela é estruturada porque ela vai ter um prontuário, tá? E por que é que ela pode ser aberta? Porque ela não precisa ser fechada, ser concluída no primeiro encontro que a gente tem com o nosso paciente, tá? Então, digamos, o paciente veio para você a primeira vez e daí você vai observar esse paciente durante a entrevista, ele vai fazer, né, os seus relatos, vai dizer suas queixas, tá? E você vai anotando aí, ok? Digamos que de repente o paciente se agitou, né? O paciente disse que não ia falar mais nada e você não terminou de preencher o prontuário, tá? Então, o que é que você faz? Em outra contato que você tiver com o paciente, você vai terminar de preencher o prontuário.
Se for um paciente que fica em sistema intensivo, que fique todos os dias, que vá todos os dias para o CAPS, ou 2, 3 vezes na semana, fica mais fácil para você fechar logo esse prontuário, tá certo? Essa entrevista. Outro caso também que a gente não consegue fechar um prontuário no primeiro contato é quando o paciente ele vem a primeira vez no CAPS em surto. Como é que você vai preencher o prontuário desse paciente se ele está em surto, se ele está em crise? Não tem como, tá? Muitas vezes ele não sabe nem o nome, ok? Então, a gente registra o que foi feito, né, os procedimentos que foram feitos com esse paciente. Em outro dia, quando ele retornar para o CAPS, que ele puder conversar, e daí a gente preenche o prontuário, ok? Então, a entrevista, ela pode ser aberta, porque o prontuário, ele não precisa ser fechado na primeira entrevista, tá? No primeiro contato que nós temos com o paciente. E ela é estruturada porque ela tem um prontuário. Nós trabalhamos com um prontuário para fazer os nossos registros, os relatos do paciente, os procedimentos que nós fazemos, o que o médico, o psiquiatra prescreve, ok? Tudo bem? Outra coisa com relação à entrevista é a situação. Na situação, nós vamos observar aí o espaço físico, a duração e as anotações. Com relação ao espaço físico, tá? Nós vamos ver melhor essa questão do espaço físico quando nós trabalharmos o conteúdo, eu estou pensando no tempo, né? Acho que depois da AV1, nós iremos trabalhar esse conteúdo que é urgência e emergência psiquiátrica, tá? Eu vou mostrar para vocês como é todo o espaço, tá? Mas de antemão, o que é que vocês precisam saber com relação ao espaço? Que a nossa cadeira, né, a nossa mesa, o nosso birô, ele tem que ficar próximo à porta, tá? E o paciente que faça aquele arrudeio aí, certo? Porque caso o paciente ele venha se agitar, nós estamos mais próximos à porta e podemos realmente correr, ok? Então, nós temos que arrumar o nosso espaço físico no sentido que facilite caso esse paciente entre em crise, tá? Outra coisa que nós vamos também reforçar lá em urgência e emergência é com relação à porta. A porta, quando a gente vai fazer uma entrevista psiquiátrica, ela pode sim ficar aberta, tá? Só que, para que ela fique aberta, nós não podemos ter ninguém estranho, né? Ninguém que não seja da equipe, que trabalha na instituição, que trabalha no CAPS, se for no CAPS, né? Dentro, nos corredores, tá? Então, se a porta do nosso consultório for logo em contato com a recepção, aí eu não posso fazer uma entrevista com a porta aberta, né? Porque aí os pacientes que estão na recepção não podem escutar a conversa, né, os relatos do paciente que está lá dentro do consultório, ok? Mas se for, né, um local mais reservado, a recepção ficar mais distante, lá nos corredores ficarem só os profissionais, e nós profissionais sabemos a questão da importância do sigilo profissional, aí sim, até para nossa segurança profissional, a porta ela pode ficar aberta, certo? Mas isso também depende do nosso paciente, não é obrigado sempre estar aberto, isso vai depender de como está o nosso paciente, tá? Com relação à duração da entrevista, algumas literaturas vocês vão encontrar que essa entrevista ela deve durar 50 minutos, tá? Mas isso, pessoal, vai de acordo com a sua demanda, tá? Se eu tenho muitos pacientes, então eu vou acelerar um pouquinho aí a consulta, né? Se eu tenho poucos, eu deixo, né, o paciente
converso mais com o meu paciente. Só que eu tenho como é que eu posso dizer? Levar, né, a entrevista no sentido de que o paciente fale coisas que são necessárias, que são dele. Porque muitas vezes o paciente, né, vai dizer que tomou a medicação do vizinho, tomou a medicação emprestada do vizinho, que o vizinho tem isso, porque o parente dele lá em São Paulo, né, não sei o quê. Aí a gente tem que estar contornando, né, o paciente, trazendo a entrevista realmente para o objetivo que é o paciente. Não, né, não sei quem, o vizinho que estava lá em São Paulo, não sei o quê, tá certo? A gente tem que direcionar, né, levar não, é direcionar, né, a entrevista para o principal. Tá certo, Kilvia, boa noite, fique à vontade. Com relação às anotações, eu tenho que notar, né, como nós aprendemos aí, o que é relevante para a saúde, né, para o processo saúde-doença aí do paciente. Como eu posso fazer essas anotações? Se você é uma pessoa um profissional, né, que consegue memorizar tudo que o paciente fala, certo? Então, você conversa com o paciente, faz seus questionamentos, observa o paciente, e daí, quando o paciente sair, você faz todas as suas anotações. Tranquilo, tá? Se você é um profissional como eu, que se fizer desse jeito, no final você não vai lembrar de quase nada, aí você vai fazer da seguinte maneira. Você faz uma pergunta, olhando para o paciente, observa o paciente enquanto ele faz seus relatos, né, enquanto ele fala, aí quando ele terminar, você faz suas anotações, né, sobre aquela pergunta. Daí faz outra pergunta, e assim vai perguntando, observando e anotando, tá? Que aí você não perde nenhuma informação que o paciente deu, tudo bem? Tá? Então, sabendo que as anotações são necessárias para a assistência aí, tá? Todas as fontes de informações disponíveis, elas são necessárias. Quando a gente fala nessas fontes de informações, são os familiares do paciente, né? São os acompanhantes do paciente. Muitas vezes não é só um. Boa noite, Analine. São outros, tá? Né, uma família inteira, cada vez vem um. Então, a gente vai sempre buscando nessas informações com o paciente, lembrando que sempre que são informações do paciente, a gente coloca a sigla SIC, ok? E daí, né, vamos adentrar aí na história clínica, né? Na história clínica, nós temos a identificação do nosso paciente, nome, idade, sexo, estado civil, procedência, ocupação profissional, tá? Essa ocupação profissional, ela é necessária para que a gente observe, né, se o nosso paciente continua trabalhando, né, até quais as condições que ele continua trabalhando, se no período de crise, caso ele tenha, se ele consegue se ausentar desse trabalho, tá? Então, a gente precisa ver como é essa questão, a relação profissional desse paciente, tá? Com relação à entrevista, nós temos algumas perguntas e devemos começar com elas, que a gente chama questões pouco ansiogênicas, que facilitam o início da entrevista, tá? Então, o que quer dizer essas questões pouco ansiogênicas? São questões do dia a dia, né? Perguntar como é a vida do paciente, por que é que ele está lá, né? Para que a gente entenda se ele foi por conta própria, porque a família está levando, tá? Algumas vezes a gente já sabe a história desse paciente antes dele vir, porque às vezes o agente de saúde veio, né, e falou, a mãe, né, algum parente veio e falou. Eu já atendi um senhor, um homem, ele era jovem, que ele fazia uso de drogas, né? E assim, a mãe queria trazê-lo para o CAPS
para que ele não parasse, né, de ser usuário. E daí, só que ele não queria vir. A mãe convenceu ele a vir, dizendo que ele ia fazer o tratamento, né, iam falar que ele usava cigarro, tabaco. E daí, quando ele chegou na triagem, eu conversei com ele, perguntei por que era que ele estava lá, ele dizendo que só estava lá porque a mãe dele convenceu ele a ir, mas que ele não queria estar lá, só veio por causa da mãe. E aí eu perguntei qual o problema, por que dele estar no CAPS? Ele disse que fumava, né? Fumava cigarro, tabaco, né? Em nenhum momento ele, né, se identificou que fazia uso realmente de drogas, tá? E aí no meio da triagem ele ficou meio agressivo e tudo, e deu um morro lá no birô, mas terminamos a consulta, mas veja que nós começamos com essas questões pouco ansiogênicas, questões gerais, certo? Para que depois a gente vá adentrando realmente no problema do paciente, tá? Então, ele ficou agitado, porque depois eu fui perguntando se ele fazia uso de outros, se ele tinha outros vícios, fazia uso de outros tipos de cigarro e mais, tá? A queixa principal é a duração. O paciente psiquiátrico, às vezes, não admite ter problema, né? Ou não tem um insight de sua situação. Essa questão do insight é que ele não se identifica como uma pessoa que está com transtorno mental, tá? Ele não tem a noção de que está apresentando determinados comportamentos, tá? Que é aquele que a gente viu lá em psicoterapia, certo? A princípio, ele não tem noção, ele não se reconhece, tá? Então, depois ele começa realmente a reconhecer que está com algum problema, está com um comportamento diferente, tá? É necessário observar de quem foi a iniciativa de buscar ajuda, certo? Se quem veio buscar ajuda foi só a família, o paciente está lá porque é obrigado, é um paciente que vai nos dar trabalho durante todo o tratamento, tá? Então, a gente tem que ter paciência, né, que ele realmente vai nos dar trabalho, porque ele não quer, porque ele não se reconhece. Se foi ele mesmo, né, então é um paciente que ele vai aderir ao tratamento e não vai nos dar problema em estar lá no CAPS, em vir para as consultas, em participar do tratamento. Ok? Vocês hoje estão tão calados. E daí, nós vamos para a história da moléstia atual. É a descrição detalhada dos sinais e sintomas. Em algumas literaturas, e até no prontuário que eu vou mandar para vocês, lá tem história da doença atual, tá? HDA, história da doença atual. E lá a gente vai descrever os sinais e sintomas do nosso paciente. Tem que ser as palavras do paciente, relatos do paciente, como nós, né, já falamos, e do informante, como também a gente já falou. É importante, pessoal, sempre um paciente que for para uma consulta, ele ter um acompanhante. Existe psiquiatras que ele nem atende o paciente se não vier com um acompanhante, tá? Por quê? Porque muitos pacientes, eles não têm noção nem do remédio que tomam, tá? Eles chegam muitas vezes lá no CAPS, não, eu quero passar no doutor porque eu tomo aquele remédio branquinho e eu tô sem remédio. Aí, qual o remédio branquinho que ele toma, né? Se a gente não tiver no prontuário, se for um paciente que a gente não conhece, que remédio branquinho é esse, tá? Então, a importância de sempre estar com o acompanhante, tá? Então, nós precisamos saber o início dessa doença, tá? Como foi que aconteceu, como foram os primeiros sintomas, quando foi o surgimento, com que idade, tá? E os fatores precipitantes.
O que são fatores precipitantes, pessoal? É o que veio desencadear o transtorno, ou o que veio desencadear a crise, tá? Na realidade, tá? Essa pessoa que desenvolve um transtorno mental, ela já vem somatizando muitos problemas, tá? Então, como a gente viu os determinantes, né, que influenciam aí no processo da doença, a gente viu que muitas vezes, desde a gestação, né, essa pessoa já vem somatizando aí, desde quando feto, né, pegando o emocional da mãe, ela já vem sofrendo com a sua formação de personalidade, com a formação do seu psicológico, né, a sua formação psíquica, tá? E daí vem a questão ambiental, a minha questão com meu emprego, com as minhas relações, com os meus grupos. E muitas vezes essa pessoa ela já vem somatizando muitas coisas, tá? Então, o que é que acontece? Digamos que eu sou uma pessoa, né, que já venho somatizando, sofrendo com muito sofrimento psíquico e tal, e já estou, né, com muitos problemas. Aí, digamos que o meu cachorro morreu, tá? E eu gostava muito dele e tal, e daí eu tive uma crise com a morte desse cachorro, e eu surtei. E a partir do momento que eu surtei, eu não voltei mais o meu normal. E daí minha família me leva para um psiquiatra, para um psicólogo, e eles, né, me dão o diagnóstico aí de algum transtorno mental. Qual foi o fator precipitante? Ou o fator predisponente? A morte do cachorro, tá? Isso, Bruna, tá? É a gota, é a última gota realmente para o copo encher, transbordar. É o fator precipitante ou o fator predisponente, tá? Então, na realidade, eu já vinha somatizando vários problemas e o fator que veio a fazer, né? O fator causal que veio fazer com que eu desenvolvesse o transtorno mental foi a morte do cachorro. Então, ele é considerado fator precipitante ou fator predisponente. Vocês vão encontrar com esses dois nomes, ok? A evolução. Sim, esse fator predisponente ou precipitante, pessoal, ele pode acontecer também naquelas pessoas que não desenvolveram o transtorno mental, mas estão com sofrimento psíquico, tá? Então, né, eu venho somatizando vários problemas, tive aquela crise, mas depois voltei ao meu normal, tá? Mas aí, como eu tive essa crise, eu decidi ir para o psicólogo, ou a minha família decidiu me levar para o psicólogo. Houve um fator predisponente e houve a morte do cachorro, mas depois eu voltei para o meu normal, tá? Não desenvolvi, não fui diagnosticada com transtorno mental, certo? E daí a evolução. O que seria essa evolução? A evolução da doença, tá? Se eu tenho períodos de melhora, se eu não tenho, se eu estou sempre nessa ansiedade, como é que vem evoluindo? Se eu tomo alguma medicação, se eu não tomo, se eu sou acompanhada, se já fui internada, como é que está evoluindo essa doença, certo? A gravidade, se tem períodos de maior gravidade, né? Se eu tenho períodos agressivos, realmente de escutar vozes, das vozes me mandarem fazer determinada coisa, tá? E a sequência cronológica. Pessoal, essa sequência cronológica, ela é super importante dentro da saúde mental. A sequência cronológica nada mais é, vou pegar no pé de vocês com relação a essa sequência cronológica, nada mais é do que a história do paciente. Desde a gestação até os dias de hoje, quando ele é diagnosticado com transtorno mental. Até os dias de hoje, quando ele já tem transtorno mental há algum tempo, tá? Até os dias de hoje, quando ele teve a sua primeira crise.
certo? Então, daí a importância do acompanhante, porque eu não vou saber o período gestacional da minha mãe como foi, né? A não ser que ela me conte, tá? Mas mesmo assim, os detalhes e tal, é importante a minha mãe vir para dizer tudo que aconteceu, tudo que ela sentiu, tá? Ou alguém, uma tia, alguém próximo. De extrema importância a história do sujeito, Cleide, para que a gente entenda o que é que ela passou, todos aqueles determinantes que nós trabalhamos, o que é que ela passou lá na gestação, né, quando era um feto, né, o que é que ela passou na criança, se na casa dela é uma família desestruturada, né, muitas vezes o pai é alcoólatra, a mãe que sofre violência doméstica, tá? É uma mãe solteira, é uma mãe adolescente, onde os pais estão sempre aí, né? É, é, isso, os fatores genéticos e ambientais. E os psicológicos também, né? Porque vem a formação da estrutura, tá? A formação do psicológico, tá certo? Então, sequência cronológica, tá? É super importante, tá? Tudo bem? Para a saúde mental. E daí nós temos os antecedentes médicos, né, que também entra aí na história do paciente. Esses antecedentes médicos, entre as condições médicas gerais e psiquiátricas, história de tratamentos anteriores e a ordem cronológica. Essas condições médicas gerais e psiquiátricas, eita, hoje a língua está enrolando, psiquiátricas, é que ele tenha outras patologias que não só as mentais, tá? Pode ter diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e tal. Okay? Então, a gente tem que saber tudo com relação à saúde desse paciente, assim como as medicações que ele toma, ok? Aí, pessoal, abro um parênteses aqui para, né, quando a gente fala na história de tratamentos anteriores, que a gente tem que saber o que o paciente já fez uso e o que o paciente está usando agora, tá? Aí, às vezes, no agora, né, ele pode ser que ele traga a cópia da receita, tá? Pelo amor de Deus, não vão ficar com a cópia da receita do paciente. Tirem xerox, entregue a cópia do paciente e a que você, né, xerocou, grampei lá no prontuário do paciente, tá certo? Não vão ficar com a receita do paciente, porque muitas vezes, né, o paciente, ele não fica só no médico, né? Não fica só em um psiquiatra. Às vezes ele vai para outro, ele vai para outro, ele vai para outro. A gente vai entender isso em psicofarmacologia, tá? Porque as medicações, muitas delas, elas duram até 20 dias para fazer o efeito desejado. E muitas vezes a família do paciente não quer esperar. Aí acha que o remédio não está servindo para nada. Tá? Mas na realidade já diminuiu a intensidade dos sintomas, né? É porque para a família ela quer que o paciente fique logo bom. E não é assim, certo? E daí eles vão para outro psiquiatra. E daí eles vão para outro. E daí eles vão para outro. Tá certo? Daí a importância da gente saber as medicações atuais que esse paciente toma e as que ele já fez uso. Tá bom? E isso entra aí na ordem cronológica. Como é o tratamento desse paciente? Tá? Ele já passou no psicólogo, ele já foi internado em hospital psiquiátrico, tá? Ele já fez cirurgia, ele já faz tratamento para isso, faz tratamento para hipertensão, para diabetes, ele é acompanhado na estratégia, ok? Todos esses antecedentes médicos, desde quando ele apresentou a primeira vez até hoje, quais os problemas que ele tem, além do transtorno mental. Antecedentes familiares. O histórico de transtornos mentais na família, isso é bastante importante, tá? Para que a gente entenda, né, como o Cleiton até lembrou aí, os fatores ambientais, como foi esse ambiente, a construção desse ambiente para essa pessoa, tá? O núcleo familiar, que são as características e a interação. O núcleo familiar, ele é composto, tá? Quando a gente diz composto, né, pai, mãe, irmãos, se tiver, né? É só com a mãe,
é só com a avó, é com uma tia, certo? E daí a gente vai vendo, né, a importância desse núcleo familiar para esse paciente, tá? E como é essa interação? A família participa, tá? A família já cansou, não quer mais saber, a família nunca quis saber, certo? E daí a gente vai fazendo aquele trabalho com a família também, ok? Aí os antecedentes pessoais. Esses antecedentes pessoais nada mais é do que a cronologia, tá? A ordem cronológica. Eu costumo dizer também, é a cronologia dos fenômenos, tá? Os fenômenos são a vida do paciente, tá certo? Então, é aquela cronologia que nós já falamos, tá? Desde o nascimento até os dias de hoje. Desde o nascimento, aí vem o desenvolvimento neuropsicomotor, aí eu puxo aí para nós da enfermagem, quando na consulta de enfermagem, lá na estratégia, a gente observar esse desenvolvimento neuropsicomotor desse paciente, dessa criança, né, desse RN, tá? Se ele realmente está desenvolvendo os reflexos. Caso não, a gente tem que informar a mãe, o pai, para que ela procure, para que eles procurem um especialista, tá certo? Então, nós temos que nos atentar para isso, tá? Aí vem a infância, né, a adolescência, a vida escolar. Lá na vida escolar, nós temos que ver, adolescência e vida escolar aí, né, nós temos que ver se essa criança sofreu bullying, que muitas vezes os pais nem dão, tem pais que nem dão tanta importância, aí a criança está lá sofrendo, tá? Como é o desenvolvimento dessa criança, se essa criança se comunica, se ela é isolada, então vê essa questão do isolamento, ok? Os pais têm que entender esse processo. Bruno, realmente 50 minutos. Mas veja também que a gente precisa, né, preencher tudo isso na primeira consulta, tá? Pode ser aberta, tá? O desenvolvimento sexual, vida conjugal e familiar, essa questão, né, da descoberta aí das relações homossexuais, heterossexuais, né, como essa relação com a família, se a família aceita como a pessoa é, se ela não aceita, tá? Aí vem a história profissional, como são as relações na profissão, as relações com outros grupos, né, como fala aqui, a interação social, religiosa e lazer, ok? Então, tudo isso é ordem cronológica, tá? É cronologia dos fenômenos, ok? E daí, a gente entra no exame mental, tá? A gente sai da entrevista, da anamnese, e daí entra no exame mental, onde a gente vai avaliar o funcionamento mental no momento do exame, o que é que nós podemos observar, né? Enfermagem, psicologia aí, né? A questão do comportamento. Nós precisamos observar como esse paciente se comporta durante a entrevista, tá? Durante o tempo que ele passa com a gente, se ele vai ficar lá no CAPS, como é esse comportamento com relação aos outros pacientes, aos profissionais, ele mesmo, ele e a família, como é que ele se comporta, certo? E isso tem que ser observado, faz parte das nossas atividades, né? Aí como enfermeiro, que a gente está, né, muitas vezes andando aí, interagindo com os pacientes, com outros profissionais, e creio eu, Cleiton aí na psicologia, né, essa questão de dentro do consultório, tá? Nós temos que fazer uma separação em áreas ou funções psíquicas artificiais, que permite o estudo mais detalhado e aprofundado dos fatos da vida psíquica normal e patológica, tá? Essa questão dessa separação de áreas na realidade, só pode acontecer se o paciente lembra antes da crise, antes de ser diagnosticado com transtorno mental, tá? E o que ele vivencia hoje.
ou se o acompanhante lembra antes e o que ele vivencia hoje com o diagnóstico de transtorno mental, certo? E nós temos as áreas que não são autônomas, né? Que nós temos aí o conceito de que são construtos que permitem uma melhor comunicação e entendimento dos fatos, tá? Então, essas áreas não autônomas é justamente o relato do acompanhante, tá? Como é que ele, né, entende, vê esse paciente, tá? Vê o seu parente com transtorno mental, acompanha, ok? E daí, pessoal, a gente vai entrar dentro desse exame do estado mental, que são as observações, naquelas alterações que nós falamos nos conceitos básicos, tá? Que aí entra todos aqueles tópicos, que aqui eu não vou falar de novo, né? Mas para que vocês saibam que é isso que a gente observa no nosso paciente, daí a importância da gente entender aqueles conceitos e outros que nós vamos aprender aí na nossa vida profissional, tá? Então, nós temos que ver a aparência geral desse paciente, tá? Nós vamos ver as alterações da linguagem, do pensamento, da senso-percepção, né, que são as alucinações e as ilusões, do afeto e do humor, que entra aí a alegria patológica, a tristeza patológica, a labilidade afetiva, né, o pânico, a fobia, a atenção e a concentração, se esse paciente é atento, se ele é inatento, se ele é, né, como é que está a memória dele, tá? As orientações, se ele é orientado, se ele é desorientado, se ele tem dupla orientação, o estado de consciência, se ele apresenta estados crepusculares, coma, tá? A capacidade intelectual e o juízo crítico da realidade. Então, todos os demais slides que vocês vão acompanhar aqui, ele fala sobre essas alterações que nós já vimos no conceito básico, certo? Como, por exemplo, aqui, a aparência. Nós vamos observar a idade, os defeitos e peculiaridades físicas do paciente, né? Se ele é um paciente que tem algum defeito físico, tá? Problema físico, a posição corporal, a mobilidade, a expressão, o modo de se vestir, tá? Se ele já entra apressado, se ele entra lentamente, se ele... A higiene, como é que está, as suas vestimentas, se está rasgada, se está colorida demais, né? Aí nós temos um paciente que já apresenta uma mania, tá? Se ele está vestido preto, a gente já observa essa questão, né, da depressão, ok? A questão aqui da fala, né, a linguagem e o pensamento, né? Nós temos aqui o pensamento acelerado, pensamento lentificado, aí a gente viu que o pensamento, ele está ligado à fala, né, o paciente apresenta fuga de ideias, apresenta roubo do pensamento, bloqueio do pensamento, tá? Ele apresenta desrealização e despersonalização, ok? Então, é tudo aquilo que nós já observamos, né, nós já aprendemos. Eu coloquei aqui para que vocês vejam que, né, eles estão interligados, tá? Questão da afetividade, labilidade emocional, tristeza e alegria patológica, né, a indiferença desse paciente, se ele apresenta ambivalência aí, que é hora tá triste, hora tá alegre, hora tá odiando, hora tá amando, ok? Aqui com relação aos impulsos suicidas, tá? Ninguém nem quis em participar lá do projeto, né, para ganhar meio ponto. Vixe, mas vou botar a prova muito difícil desse povo aí. Quis nem participar do nosso setembro amarelo aí. Ou vocês, sei não, viu? Ainda dá tempo, é até o dia 30. Tô fazendo uma pressão psicológica aí. Aí com relação à senso-percepção, nós temos as alucinações e as ilusões que nós já aprendemos, né? E essas pseudo... Poxa, faço um cartaz, mulher, baixa só o cartaz, lá você nem aparece.
Nós temos aí as pseudo-alucinações. Que pseudo-alucinações são essas? Pseudo, pode sim, Bruna. Pseudo é falso, tá? Então, falsas alucinações. Essas falsas alucinações algum paciente que ele chega e diz: eu escuto vozes, tá? E a gente fica questionando como são essas vozes e o paciente sabe nem explicar. Na realidade, ele está inventando, né, que escuta essas vozes, tá? É fácil a gente detectar isso? Não é, tá? Muitas vezes a gente vai detectar quando conhece bem esse paciente, tá certo? Com a experiência que nós temos, o convívio com esse paciente, a gente vai observar que ele apresenta pseudo-alucinação, tá? Então, são falsas alucinações. E daí, né, nós temos a atenção, né, se ele é focado, se ele é atento, se ele não é. A questão da memória, se é uma memória remota, se é recente, se ele lembra das coisas de agora, mas não lembra do passado, né? Se ele consegue armazenar novas informações, que é o que a gente chama de anterógrada, se ele só consegue lembrar do passado, tá? E assim, a questão da orientação, sempre a orientação, pessoal, é com relação ao tempo e o espaço, tá? Então, nós temos a desorientação, onde o paciente não sabe nem onde está, nem o dia, o tempo, e a dupla orientação, quando ele oscila, né? Ora ele sabe o dia, mas não sabe onde ele está, ora ele sabe onde está, mas não sabe que ano nós estamos, tá? E daí nós temos a questão, né, da consciência, sono vigília, coma, né, estados crepusculares, e a questão da capacidade intelectual e os prejuízos intelectuais, né? Até onde esse paciente, ele ainda tem alguma, como é que eu posso dizer, algum juízo crítico, né? Até onde ele consegue vivenciar a realidade, até onde ele consegue identificar que são sintomas, né, da sua doença. Tá? Nós temos pacientes que eles têm sim, né, que muitas vezes a sintomatologia está bem baixinha, né, os sintomas estão bem a menos, e de repente eles sentem que os sintomas estão aparecendo, então eles chegam e relatam, ó, estou começando a escutar as vozes de novo, né? Eu estou começando a sentir isso, a ter vontade de matar, né? Estou começando a ficar ansioso, a chorar, a querer me isolar, tá? Muitas vezes pacientes que tomam Aldol, que ouve aí, né, faz... Bruna também, né? Acho só a Analine que não trabalha na área. Fazem uso aí de Aldol, com doses muito elevadas, né? E as mãos apresentam trêmulas, né? Que é o que a gente chama de impregnação. E daí o próprio paciente ele já tem noção disso aí. Ele diz, tô tomando Aldol demais, ó, minha mão tremendo demais, tá? Eles têm essa noção de que o Aldol tá com a dosagem lá em cima e é nossa responsabilidade, né? Como enfermagem, ir no psiquiatra e levar esse paciente que, né, as reações adversas à medicação estão muito intensas. Tudo bem, pessoal? Então, os últimos slides foram corridos justamente porque é aquilo que nós já vimos em conceitos básicos, tá certo? Aí, né, para as meninas que não estavam aí no início, eu vou mandar como atividade um prontuário para vocês, tá? São 2 prontuários. Um de triagem, onde vocês irão preencher a questão de identificação do paciente, e o outro da enfermagem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, tá certo? E sexta-feira, nossa aula será assíncrona, tá? Eu vou mandar uma videoaula para vocês, sexta-feira, sobre psicofarmacologia, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei à disposição. Um beijão e até mais. Alguma dúvida?